Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tourism Meeting, o nosso espaço digital quinzenal das quartas-feiras à noite. É uma organização da Espaço Visual e do seu braço armado na formação profissional, a Agro Business School, EV, e é um espaço onde damos voz a empresários, a agentes do turismo em espaço rural e do enoturismo para nos explicarem as experiências, as opiniões e, no fundo, construirmos uma rede de massa crítica. Hoje é a nossa convidada, Joana de Castro, enóloga e proprietária da Quinta de Orosa, que nos vem falar sobre o enoturismo na Quinta de Orosa. Joana de Castro, boa noite, bem-vinda. É um enorme gosto estar aqui neste espaço e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Martina, obrigado Espaço Visual e todas as outras empresas que eu já lhes perdi o rastro, que são muitas, e com grande serviço ligado à agricultura e, neste caso, também ao turismo. Portanto, o que eu vos vou falar um bocadinho é sobre um caso real, a Quinta de Lourosa, que não é mais do que uma propriedade familiar, como tantas outras, em que a determinado momento sentiu que o turismo podia ser uma mais-valia no negócio dos vinhos. Portanto, nós já produzimos vinhos há uns anos, isto é uma quinta que já vem de gerações, portanto, já pertenceu à família do meu pai, ao meu avô, depois passou para o meu pai, sempre com fases de transição de gerações, com algumas dificuldades, como é normal, e, portanto, eu sou mais uma parte da família, uma outra geração, e em que o negócio do vinho começamos a sentir que podia ser um pouco diferenciado, incluindo a parte do turismo. Primeiro começamos por restaurar o casario, que estava em ruínas, era uma casa que tinha sido habitada por caseiros e, portanto, ainda demorou uns anos a fazer esse trabalho, sempre financiado por fundos comunitários, é bom que se diga, ligado às entidades regionais, desenvolvimento regional, e também sempre com o apoio de empresas que ajudam a desenvolver projetos, porque isto de se fazer projetos sozinhos é quase uma loucura. E, portanto, começamos por restaurar o casario. Hoje em dia temos 7 quartos, com alojamento, com pequeno almoço. Depois começamos a entrar mais também na parte das visitas, com provas de vinhos, com workshops, com piqueniques, com almoços vínicos. Vamos tentando juntar um bocadinho tudo. Estamos sempre a ver de que forma é que podemos alavancar o negócio. De facto, o turismo, o enoturismo, em termos de faturação, é importante porque o turista, quando visita a Quinta de Lourosa e sente que é uma quinta de vinhos, que o que se passa é uma situação real, não é aquele turismo. Não tenho nada contra os turismos que vou falar, mas temos o turismo muito artificial, com tudo montado, tudo preparado para receber o turista. Aqui na Quinta de Lourosa acaba por ser um local que é de produção de vinhos e que também recebe turistas. Acaba por ser um bocadinho diferente. Hoje em dia separa-se muitas coisas e tenta-se que o turismo seja um local certinho, direitinho, com tudo muito postiço, muito artificial, e depois diz que aquilo é uma adega. Pronto. Não, aqui vem-se mesmo à adega, visita-se a adega, dependendo da época do ano, provamos das cubas. hum, Pronto, temos outros espaços na adega que tentamos, não fazemos tanta visita e prova na adega, depois vimos para casa onde se faz a prova, e aí sim já é um bocadinho estilo mais museu, mais artificial, onde tentamos pôr as coisas mais bonitas. Na adega é típico encontrar coisas que não estão no sítio certo, não, não é o sítio para receber os turistas, é por acaso onde eles passam. Por outro lado, também uma das vertentes importantes da Quinta de Lourosa é que o meu pai, Rogério de Castro, é uma figura importante na área da viticultura. Figura, quer dizer, ele não é uma figura, é mesmo uma pessoa real. E foi professor de viticultura no Instituto Superior de Agronomia.
esse facto é que ele é uma pessoa que gosta muito de investigar, pesquisar, e portanto nós nas nossas vinhas temos sempre algum ensaio, alguma coisa a acontecer. E eu gosto sempre de falar, e não sou só eu que trabalho na quinta, falamos sempre desse âmbito da viticultura. Porque é que na região dos vinhos verdes se produz um vinho que é chamado vinho verde? O porquê das podas na região dos vinhos verdes são um pouco diferentes. Porquê é que a vinha é mais alta que o normal? Porquê é que existem as ramadas? Portanto, são todos conceitos que demonstram que vir visitar a região dos vinhos verdes é uma mais-valia. Vão encontrar coisas realmente diferentes. Eu já sei que a paisagem do Douro é sempre muito forte e não haja dúvidas que é mesmo especial. Mas quem vai do Porto ao Douro, se não passa nos vinhos verdes, desculpem, mas falhou redondamente o passeio, tanto turístico como técnico e profissional. Portanto, quem vem passear a Portugal, tem mesmo de passar pela região dos vinhos verdes. E quando eu digo região dos vinhos verdes, a região é enorme e tem muitas diferenciações, não é? Por isso eu diria que tem de visitar pelo menos duas sub-regiões. Aqui na Quinta de Lourosa, portanto, temos qual é a principal diferenciação? É uma quinta que produz vinhos e que também tem turismo, é uma quinta onde as pessoas passam na vinha, não vão provar vinhos sem perceber como é que ele foi feito, não, eles vão perceber como é que se faz o vinho e vão sentir uma experiência muito pessoal. Nós aqui, quer dizer, eu diria que qualquer turista que passa por aqui passa a ser amiga, a não ser que seja assim uma pessoa muito horrível e que não seja possível se comunicar com ela. Eu costumo dizer que muitos dos investidores aqui em Lousada já passaram pela Quinta de Lourosa, porque eles ficam a gostar aqui do território e depois, quando eu digo investidores, tipo Canadá, Estados Unidos, temos aqui gente que investiu no território porque eu disse-lhes que isto realmente era a melhor coisa do mundo. Agora já não digo. Agora, quando percebo que alguém quer investir aqui, digo: não, 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 isto não presta para nada, que é para ninguém mais vir para aqui. Para ficar A estratégia de receber os turistas também vai mudando. Mesmo os vinhos que nós damos à prova nunca são os mesmos. Depende da época do ano, depende do perfil do turista e depende do nosso interesse comercial. Portanto, a prova nunca é a mesma, o que se fala depende da época do ano. Hum, Vir à Quinta de Lourosa várias vezes durante a vossa vida é uma coisa normal, porque está sempre diferente, há sempre coisas diferentes para se fazer. E claro que as coisas que mais me perguntam é: como é a próxima geração? Não se preocupem, já há a próxima geração. Não vou dizer que seja um dos objetivos pensar no assunto, mas são coisas naturais e isso acaba por ser realmente um negócio familiar e, portanto, há sempre essa vertente. Que a nova geração já influencia um bocadinho algumas das decisões que se tomam aqui na empresa, na casa, um bocadinho assim. Eu tenho aqui um link que não sei se está a ser partilhado, que são Está. coisas. Uma é, é a página da Quinta, porque eu acho que a página da Quinta acaba por ser o rosto. Outra será as redes sociais, que hoje em dia toda a gente tem que trabalhar, não é? Mas há aí um linkzinho que está a ser passado que é para consultar informações sobre o enoturismo. É um link que nós usamos para os nossos clientes, para as pessoas perceberem que tipo de serviço é que temos, isto é, tais visitas, provas, mas em que está explicado mais ou menos o que é que fazemos e, e os preços e os valores, mas se forem à nossa página da internet também tem essas informações. Nós estamos hoje em dia ligados a umas, não sei como é que se chama isso, peço desculpa que eu em termos informáticos sou manualidade. Plataformas, Sim, mais ou menos isso. Em que estão redes. ligadas ao site Channel Managers, tanto no Hum. alojamento, tanto quer as reservas venham de um Airbnb, quer venham de uma Booking, hum, dá para conseguir gerir isso tudo, porque depois temos, trabalhando com vários canais, acabava por ser confuso. E na parte das experiências acontece o mesmo. Portanto, temos reservas pelo Get Your Guide, pelo Viactor, que são as internacionais mais famosas, mas depois também temos pelas mais pequenas, o Winalist, o Windaring. Isto são tudo plataformas que existem de reservas de experiências enoturísticas. De qualquer forma, pode ser à página daqui e reservar.
cada vez mais pedimos aos turistas para reservar desta forma, porque evita que tenha uma pessoa no escritório, por cinema. Tentamos trabalhar um bocadinho com esta nova forma mais digital. No entanto, posso dizer que eu recebo todos os dias telefonemas. Parecem velhinhos. E depois, quando eles chegam aqui, não são velhinhos, são jovens informados e não conseguem ir à net e fazer isto. Eu fico desiludida com a sociedade. Tive aqui outro dia uma chinesa muito engraçada, que estava no Porto, ia para a Régua, queria vir cá à Quinta, ela não percebeu nada. Ela arranjou o transporte, veio aqui ter transportes públicos, toda despachada, depois ainda me ensinou a mim a ir daqui para a Régua. Eu tenho turistas que me ligam quase de meia hora que não conseguem chegar. Isto não é fácil. Aturar turistas é muito difícil. Martim, não sei se já falei tudo. Está-me a custar um monólogo. Não... Estava a falar com ele mudo. Não, não está tudo falado. Então a quinta começou há quantos anos? Ah, Plantação das vinhas, a adega, o a quinta, enoturismo. a quinta, a sua história já vem de 1600 e não sei o quê. Há informações sobre isso. Passou por outras pessoas, não é? Depois foi de um Pá, tio avô padre do meu pai. E ele deixou muitas coisas engraçadas. Por exemplo, temos uma capela na Quinta que está em ruínas porque é preciso gastar muito dinheiro e o dinheiro do vinho e do turismo não chegam para restaurar uma capela, por isso ela continua lá em ruínas. Hum, a parte das vinhas, o meu pai, apaixonado como é pela viticultura, quando ficou com a Quinta, portanto, depois de passar pelas diferentes gerações, começou a reestruturar as vinhas, isto há 40 anos, está bem? Sim, há 45 anos, mais ou menos. E desde aí, pronto, ele está sempre a restaurar algumas vinhas. Na altura tínhamos 4 hectares de vinhas, quando o meu pai começou isto. Hoje em dia temos 30 hectares. Não é tudo nosso, não é tudo nossa propriedade. Grande parte são terrenos arrendados e que nós fomos juntando para conseguir fazer uma vinha contínua, mas em que os terrenos são de diversas pessoas, não são todos da mesma. Temos 11, já não temos, que nós vamos comprando. 11 senhorios e a vinha é só uma. Não se está a ouvir bem, eu digo. Falo baixinho, eu. Assim, já se ouve sim, melhor. assim está melhor, sim. Hum, Portanto, o foco principal aqui na Quinta acaba por ser as vinhas. Depois, em meu nome, Joana de Castro, houve um projeto de jovem agricultor a determinada altura para fazer essencialmente a adega. Temos uma adega, eu diria, moderna, grande, facilmente. É uma adega de fácil trabalho, portanto, já tem 20 anos, mas continua a ser uma adega onde dá gosto de trabalhar. Não é uma adega bonita, é um armazém, mas é muito dinâmica, pronto. E, nomeadamente, fazemos almoços vínicos para grupos grandes também lá, quando está, quando está a chover. De resto, tentamos fazer tudo ao ar livre. Hum, E o enoturismo começou há quanto tempo? o enoturismo também acabou por começar para aí há 18 anos. Ah, 18 anos, porquê? Quando se restaurou a casa, mal se restaurou a casa, começou-se logo a pensar, ok, temos alojamento, mas então depois também vamos ter de fazer pronto, turistas. Portanto, não começou exatamente hoje, ah, houve várias fases. Eu não sou especialista na área do turismo, se às vezes eu estiver a dizer algo mais neiro, depois corrijam, porque houve aquela época em que era, era chique, era o turismo de habitação, era chique fazer turismo em ambiente rural. Todo Lisboeta achava giro os meninos da cidade virem à aldeia ver isso. Depois passamos uma fase em que isso deixou de acontecer. Houve uma quebra grande nesse turismo, passou toda a gente a querer ir para hotéis e, portanto, esqueci. E agora eu acho que estamos a voltar um bocadinho a essa época. Parece que estão a aparecer novamente, depois do Covid, parece-me que voltou essa geração, esse tipo
de perfil de turista que vive na cidade e precisa de ir apanhar ar, pronto, também desaparece um bocadinho desse tipo, estilo de turista. Perguntam-nos Uhum. aqui, qual é o serviço de enoturismo com maior procura? Qual é o serviço? O serviço de enoturismo É com maior visita, procura. e sim, é visita com prova do comum geral, do cliente típico. Ok. Dos operadores turísticos é o workshop. Pedem-nos para fazer realmente uma coisa diferenciada do que fazem as outras quintas. Porque no workshop as pessoas saem daqui com uma formação que não tem nada a ver. Por exemplo, nós temos uma videira que está morta, mas que está, guardamos a videira para mostrar como é que são as raízes, para explicar às pessoas que aqui nos vinhos verdes as raízes das plantas são pastadeiras e que no Douro as raízes são profundas, para mostrar a diferença das regiões. E as pessoas dizem, ninguém sabia como é que eram as raízes de uma videira. Ficam todas admiradíssimas. Portanto, nós a isso explicamos mais no workshop, esse tipo de coisas. Portanto, Ok. quem traz turistas assim com um bocadinho mais de capacidade financeira vem fazer isso. E depois o que notamos é que temos tido hotéis que trabalham connosco que nos mandam os turistas para fazer visita com almoço vínico, porque compensa o preço, isso eu já percebi. Portanto, com hotéis vai muito depende de por quem vem. O que realmente temos mais volume no final do ano passado foi no visita com prova. O que gerou mais retorno financeiro foi os almoços clínicos com visita. E essas pessoas compram sempre vinho. Ok. A Então, a Quinta do Lourosa tira valor da Rota dos Vinhos Verdes? não, nem pensar, nem pensar. A Quinta de Lourosa é um integrante da Rota dos Vinhos Verdes. Não sei se pagamos a cota anual, mas pronto, isso não interessa. Mas pertencemos à região dos vinhos verdes e posso dizer que normalmente estamos representados em eventos. Ó, Joana, estamos a ouvir mal, porque estão aqui a escrever no bate-papo. Talvez se te afastasse um bocadinho do ecrã, vê se a coisa melhora. Não sei, porque acho que ainda se ouve pior. Eu estou num sítio que tem um bocado de eco. Não sei se é por isso. Agora parece que está melhor. Tá? Vou tentar. Ah, Estão atrás, não, mas. Se tivesse de escolher um momento, visita, uma prova, uma conversa com um hóspede que ilustrasse de forma perfeita aquilo que a Quinta do Ourosa quer ser enquanto destino de enoturismo, qual seria? Eu realmente só me lembro da última semana. Tenho assim um filtro e, e parece que não me lembro assim das coisas que me passaram. E, e então, por exemplo, ontem tivemos aqui um casal americanos e ela era chefe de cozinha num restaurante, mas de cozinha coreana. Portanto, eles eram coreanos. Eu nem perguntei de que Coreia é que eram. Portanto, imigrantes nos Estados Unidos e era a primeira vez que vinham a Portugal. Eu estive ali sentada um bocado, eu hoje até publiquei isso nas nossas histórias. Estive ali um bocado sentada com eles, à hora do almoço, a conversar com eles, e eles diziam: come connosco. Eu não como, eu só bebo vinho. Só estou aqui para falar de vinho. Eu dou um bocado de cabo da cabeça às pessoas, porque as pessoas não podem fugir do tema. Eu bato sempre ali naquela tecla do vinho. A minha cabeça, quando eu estou focada nos turistas, eu posso parecer a pessoa mais simpática do mundo, mas eu tenho de estar muito concentrada que estou ali, mas é para eles gostarem do vinho e darem opiniões sobre o vinho. E, portanto, se me falassem no momento, eu é vinho, que é o meu principal objetivo enquanto Quinta de Lourosa, e, e gosto que os turistas saiam de lá com a sensação de que eles não estiveram num sítio onde estiveram a tentar meter o vinho, mas que a pessoa que fala com eles fala com amor à camisola sobre aquele vinho que estão a provar. Acho que isso é o foco mais importante. E a verdade é que estes senhores estavam num hotel e voltaram para o hotel, depois no final do dia, e esse senhor depois mandou uma mensagem a dizer: vou ter de mandar mais gente,
eles vieram fascinados. Diz que foi a melhor experiência que tiveram em Portugal. Ora, eles ainda não terminaram as férias em Portugal, não é? Portanto, ainda pode ser que tenham outras boas experiências. Ou não. Há pessoas que são únicas, não é? Mas o objetivo é Fazem uma experiência marcar, única. o objetivo é marcar os vinhos da Quinta de Lourosa num ambiente descontraído e informal. Não sei se era essa a Sim, pergunta. sim. Sim. Esta pergunta também é relacionada. A gama de vinhos é diversificada. De que forma essa diversidade é trabalhada nas provas comentadas para surpreender visitantes que chegam com ideias pré-concebidas sobre o vinho verde? Ah, bom, nós variamos, nunca fazemos o mesmo. Portanto, por exemplo, nós temos Alvarinho 2019, que eu gosto de dar a provar. Quando vejo que os turistas são céticos a vinho verde antigo. De resto, a gente dá o Alvarinho colheita mais recente. Mas se vejo que é um turista que ou tem a mania que percebe de vinho, ou até percebe, até aí abro garrafas mais antigas para provar. Por outro lado, também temos um espumante tinto, que é assim uma coisa um bocadinho diferente, também não mostro sempre a toda a gente. Depende do estilo de turista e como é que fazemos a apresentação do vinho. É o que eu digo, neste momento, por exemplo, ontem o que é que servimos? Foi um rosé, um vinho rosé, de touriga e de vinhão, mas é um vinho levezinho, um vinho que com um dia de calor até sabe bem à chegada à quinta. Depois, pomos sempre, há um vinho que pomos sempre, que é o vinho verde escolha Quinta de Lourosa, o branco que é um lote de castas. Porque isso para mim é o clássico vinho verde e, portanto, tem de ser sempre apresentado. E depois vamos variando ali o outro ou os outros vinhos, vamos colocando um bocadinho dependendo do ambiente que se gera com o turista. Portanto, nós temos tudo na sala de provas, temos no frigorífico e depois vamos vendo o que é que é mais, a não ser com agências que já estão definidos os vinhos. Se não, vamos adaptando um bocadinho ao turista. Ok. Não, por isso vai variando os vinhos que damos a provar e não damos sempre todos. Não damos sempre vinhos todos. E temos um vinho, uma gama especial que é o vinho do avô. Aí são mesmo turistas vivos. Agora estamos a ouvir muito baixinho. É? É, Isto muda, não sei. é. A próxima pergunta diz o seguinte: o que tem feito o município de Lousada para promover o enoturismo no concelho? Não posso dizer isso, mas acho que nada. Nada. O turismo de Lousada não liga nenhum ao turismo. Hum. Estou aqui a ver se conseguia mudar aqui alguma coisa. Agora ouve-se bem. É? Pronto. É. O turismo de Lousada não tem um foco do turismo, o município de Lousada tem outros focos, a natureza, sei lá, mas não, a natureza, o ambiente empresarial e os velhinhos também, e o Estado Social também preocupa-se muito com o Estado Social. A agricultura para eles também é o parente pobre e o turismo também, mas não é só o município de Lousada. O cinema na Vinha é interessante para o enoturismo? Cinema na Vinha é muito interessante. Cinema na Vinha traz um público com uma cultura superior ao normal e aparece muitos portugueses que não são de Lousada, o que é interessante. Portanto, chama muito um estilo de público muito interessante para que quer perceber um bocadinho mais de vinho. É uma iniciativa que nós gostávamos de fazer mais vezes. Eu acho que está muito bem conseguido. E isso começou com a Rota dos Vinhos Verdes. Ah, boa. Pergunta: quais os países dos turistas que mais procuram a Quinta de Lourosa? Adoro essa pergunta. Fazem-me essa pergunta tantas vezes e ela está sempre a mudar. Porque, é assim, na Páscoa, normalmente é essencialmente espanhóis. Depois, no inverno, pessoal de países nórdicos. Dinamarca, Suécia, Finlândia. Atenção, eu estou aqui a misturar duas coisas agora. Porque eu estou a falar do alojamento e das visitas. Eu agora estava a falar do alojamento.
Em termos de visita com provas, grande parte são americanos. Não. Grande parte são americanos. Mas, Mas os mas quem, americanos não ficam tanto aqui a dormir. Quem fica mais a dormir são espanhóis, franceses, suecos, holandeses, belgas. quem fica a dormir depois acaba por usufruir dos serviços do enoturismo ou quando contratam só a dormida ou o alojamento, ficam só pelo alojamento? Muitos dos que vêm para o alojamento, quando chegam cá, por incrível que pareça, dizem-me que não gostam de vinho. E eu normalmente nós temos um grupo no telemóvel, no WhatsApp, de pessoas que trabalhamos aqui na Quinta. Quando sou eu a receber e apercebo-me disso, mando logo uma mensagem a dizer: socorro, não quero continuar a falar com esta pessoa. E então vem um dos meus colegas falar com ele, porque eu recuso-me a falar com pessoas que dizem que não gostam de vinho. Portanto, já não ligo nenhum a esses turistas. A verdade é que consigo convencer quase todos os turistas que por aqui passam a pelo menos levar uma garrafa do alojamento. Mas muitos deles acabam por fazer visita com prova. Mas às vezes não é fácil. E é assim, nós temos preços especiais para quem está cá alojado. Quem está cá no alojamento tem um preço especial. Também já fizemos um pacote naqueles vouchers do Odisseias e coisas assim, de que não pode ser só alojamento. Tem de ser, no mínimo, alojamento com prova. E outra coisa, é alojamento com visita e prova. Uh, não, não vou aceitar pessoas se não tiver provas, não. É quase, daqui a pouco é quase como recebe cães, recebe crianças. Vou passar a pôr um dístico a dizer só recebo gente que bebe vinho. Não sei se isso é possível, se acho que é proibido. Um dia destes vou fazer assim uma coisa desse género. Quando eu for rica, vou fazer isso. Vou pôr um dístico a dizer que só é permitido pessoas que bebam vinho. Posso fazer isso depois, não posso? Não faço ideia. É uma ideia Não é, interessante. não é socialmente correto. Não, é segmentar o mercado, não é? No fundo, É muito. Mas não sei se isso se pode comunicar assim. claro. Que competências pessoais deve possuir quem lida com os turistas? E quais são importantes para se ter sucesso com o enoturismo? Isto é uma opinião pessoal. Sim, Estabilidade emocional, primeira. Estabilidade emocional é muito importante. Eu acho que mesmo para quem está a fazer todo o trabalho de atendimento ao público em si, e no turismo ainda mais. Paixão pelo que se faz, isso também acho que é quase senso comum. E, e depois eu acho que é muito importante a experiência. Isto é, hum, eu já tenho tido, eu não sei quem são as pessoas que estão do lado de lá, às vezes não sei se isso é correto dizer ou não. Já tenho tido estagiários que o único problema que eles têm é que são muito novos e então têm muita falta de experiência. E depois, diria que hoje em dia quase que é melhor empregar pessoas com mais de 50 ou 60 anos que já tenham experiência. É muito importante a experiência, porque às vezes a experiência, assim, chega uma pessoa, a forma de falar com ela, os primeiros 4 minutos, o tipo de diálogo que se tem, consegue-se perceber o perfil do turista e como é que podemos fazer a visita ser uma mais-valia. E, portanto, para mim, as características pessoais acaba por ser paixão pelo que está ali, pelo que está a fazer, tem de se gostar. As pessoas percebem bem se eles estão a debitar robô. Eu costumo dizer, já tenho ido eu fazer visitas como turista em que eu preferia que me dessem um audioguia ou se fosse um robô a fazer a visita, porque não se aprende, não se aprende, é tudo igual, para isso vou ao chat GPT. E, portanto, tem de ser uma pessoa com emoção, com conhecimento do que está a falar, que goste daquilo que faz e que com a questão emocional. Tem de ser uma pessoa, porque de vez em quando ouvimos cada coisa que só apetece chorar. Nesta altura do ano, não, mas no fim da temporada, ali em setembro, que acaba o forte do turismo e começa a vindima, nós estamos esgotados. E depois, se nos aparece assim alguém a insultar, bem, aquilo é.
É o copo de água cheio e é uma chatice. Daí que nós temos este grupo, que é para quando alguém está aflito e não está a aguentar a pressão, manda mensagem a dizer socorro, anda a substituir, que a gente às vezes precisa disso, de ajuda, de apoio moral. Mas é a família? Não, é funcionários. Ah, Aqui, a família, quando eu digo família, é família aqui. O meu pai trabalha só na vinha. Se eu lhe peço às vezes para ele vir comigo ajudar uma conquista, ele diz logo, oh, não faças isso, por favor, isso não, aturar turistas. Nunca quer. Uh, São funcionários. Isto acaba por já ser uma empresa profissional. Quem faz as ok. visitas ou sou eu ou mais duas pessoas que trabalham cá. E que também fazem muito bem a visita, atenção. Ótimo, excelente. Que programas específicos têm implementado para combater a sazonalidade no enoturismo? Boa pergunta. Eu acho que não temos, isto é, quando eu acho que não temos, nós, aquela ideia que falei há bocadinho dos workshops, nós fazemos visita com workshop e começamos a fazê-lo por causa de operadores turísticos que nos pediam para fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, nós temos workshop de poda na vinha, as pessoas podem vir numa visita de 3 horas, passamos na vinha, podamos um bocadinho e depois continuamos, vamos à adega, vimos para casa e provamos os vinhos. E acabo por tentar explicar o que é que diferentes tipos de poda podem provocar nas diferenças de vinhos que depois estamos a provar. Porque há vinhos de podas curtas e podas longas, é a coisa mais fácil de se falar. Vão dar origem a produtos diferentes. Pronto. Mas se me dizem assim, resultou? Não, não resultou. E é muito engraçado porque depois tenho operadores turísticos a enviarem reservas para agosto a dizerem que querem fazer um workshop de poda na vinha. É de rir. É de rir. Também tenho gente a dizer que quer fazer vindima em março. Portanto, a gente tem de se reinventar. Já estive a pensar em comprar aqueles caixas de plástico que deve haver nos chineses e pendurar lá nas videiras e dizer para eles apanharem aqueles caixos e pronto, a fingir que estão a fazer uma vindima. Mas é difícil, realmente, a história da sazonalidade, vou-vos dizer, continua a ser difícil. Mas eu também fico contente por uma razão. Isto é no turismo. E no enoturismo nós temos de ter vinho. E, portanto, esta época do ano em que o turismo está mais calmo, nós precisamos estar na adega a preparar vinhos, a engarrafar, a rotular. E, portanto, eu posso vos dizer que ainda hoje estive a falar com um cliente a dizer que eu neste momento já estou a pensar na vindima, porque já tenho os vinhos todos tratados. Já tenho tudo que está na adega encaminhado. Porque agora começa a fase louca do turismo e a adega tem de estar tudo mais ou menos adiantado. Portanto, é uma planificação de trabalho. Aproveitamos aqueles meses mais parados de inverno, que não há tanto turismo, para avançar os trabalhos todos em adega. Portanto, não é mau. E os trabalhadores também, ora estão no turismo, ora estão na adega, têm de fazer as duas coisas. Polivalência na ação. Tem Sim, programas ou eventos específicos para crianças? temos sim. Gostamos imenso de receber crianças e é um dos programas que mais gostamos de fazer. Por exemplo, na visita que fazemos com os pais e as crianças, não é? Normalmente as crianças estão com os pais. Uma das atividades, enquanto eu estou a explicar aos pais coisas sobre a vinha que as crianças já não querem ouvir nada, porque eles nunca estão a ligar nenhum, não é hiperativos, é mesmo normal. As crianças não estão para ouvir o discurso que eu estou a fazer com os pais. Então eu digo, vamos falar em biodiversidade. Então eles têm de procurar no agora ia falar em inglês, no tour, na visita que estamos a fazer, o percurso que estamos a fazer, têm de ir encontrando ervas daninhas e quantas mais encontrarem diferentes umas das outras, é um concurso, a ver quem é que vai ganhar. Se há mais de uma criança, só há uma, é ele que anda. E então as crianças descobrem imensas investantes, imensas coisas que eu às vezes nem sabia que tinha lá. E depois, quando já são assim miúdos que já estão cansados daquilo, têm de descobrir 3 de 4 folhas, que nós também temos lá o enraizamento que fazemos de tremocilha e depois também temos as folhas do trevo restante. E então eles têm de encontrar 3 de 4 folhas. A verdade é que eu nunca encontrei um trevo de 4 folhas e as crianças encontram sempre trevos de 4 folhas. São mesmo sortudas as crianças. E depois, dentro da adega, temos umas cubas de cimento do tempo do meu avô, que nós neste momento não estamos a usar, mas um dos meus objetivos quando me reformar, sim, que eu já estou quase reformado,
Eu vou pedir aí uma reforma por cansaço de atividade desgastante, não é? Agricultura não devia ser uma atividade desgastante, Martim? Eu acho que sim. Sim, sim, devia, devia. É como fazer segurança ou banco no hospital. Ah, é igual. E então, lá nessas cubas, fizemos um trabalho de grafitar, chamamos um artista famoso no Porto e veio cá grafitar e abrimos a porta a um grupo de crianças que também vieram grafitar. Então temos as cubas, se forem lá visitar, veem que estão pintadas por miúdos que não percebiam nada e por um que era profissional. E depois uma dessas cubas está aberta e tem uma luzinha lá dentro. Então, as crianças podem entrar na cuba. Mas vou-vos dizer uma coisa, têm todos tanto medo. Eu lembro-me quando era pequenina e vinha cá, eu morava em Lisboa e vinha cá, eu adorava entrar na cuba. E as cubas ainda eram usadas, e eu era das coisas que mais gostava. A minha filha, das coisas que mais gosta, é quando eu lhe digo durante a vindima: queres entrar na cuba? Nesta cuba não, numa de inox. Queres entrar na cuba para me ajudar a lavar? É mais rápido. Ela, sim, sim. Tenho imensas fotografias dela dentro das cubas. As crianças hoje em dia têm medo de entrar numa cuba que está limpinha, preparada. Por isso temos muitas atividades e são muito bem-vindas. Ótimo. Avançando, o sistema de condução da vinha Lis, criado pelo professor Rogério de Castro, é descrito como ex-libris da Quinta. Como é que este É. sistema inovador é comunicado e valorizado junto dos visitantes? Hum, Quando fazemos a tal visita à vinha, passamos numa vinha sem o lixo. E então explicamos o que é esse sistema e porque é que ele é valorizado. Ao explicar o sistema LIS, tem de se explicar um bocadinho a ecofisiologia de uma planta, de uma videira. E tentamos relacionar essa, portanto, não é história mesmo, o porquê de funcionar aquele sistema e o porquê de ser uma mais-valia para a planta. E, portanto, eu acho que as pessoas com esse sistema aprendem um bocadinho mais realmente sobre o porquê das vidas de trabalharem, o porquê de se produzir vinho e o porquê de nesta equipa se fazer coisas diferentes. A gente fala do lixo, De vez em quando ouvimos-te baixinho, dá-me a ideia que se te se eu voltares falo para a mais tua perto, esquerda, para a esquerda, não para o outro lado, para o outro lado. tem de ficar mais em frente ao microfone. Acho que se ouve melhor. Desculpa. Não faz. Portanto, o sistema LIS, apesar de dizermos que é realmente o ex-libris, é bom perceber que o sistema LIS é uma coisa que já está ultrapassada. Nós já temos outros sistemas mais avançados, mas o sistema LIS é um ponto forte e, portanto, há lá uma zona da vinha, por onde nós passamos, em que tem esse sistema para explicar o que é esse sistema. Porque, pronto, é diferente porque mais ninguém tem, eu diria, ninguém tem esse tipo de. Não tem porque é difícil de se trabalhar e hoje em dia as pessoas querem tudo muito mais. Por exemplo, a minha filha está-me sempre a dizer que vai continuar a ter sistema LIS lá na Quinta. Mas o meu filho já diz que não, porque não é tão mecanizável. Portanto, não sei, no futuro se calhar vamos continuar a ter o lixo, que foi um passo inovador na inovação, mas uma inovação há 20 anos atrás. Quando são franceses, eu falo muito mais sobre isso, porque o sistema LIS, o nome LIS, foi batizado por um grupo de franceses, e então eu gosto sempre de falar um bocadinho mais nisso. Eles ficam, quando são americanos, não levem a mal se está aqui algum americano, não falamos tanto porque eles também não percebem assim tanto disso. Por isso passamos um bocadinho à frente. Depende do tipo de turista. Às vezes também se for português não explicamos muito porque ele também não entende muito bem. Não valorizam. Exato, não valoriza, é um bocado isso. Depende do turista. Claro. O enoturismo da Quinta de Lourosa tem alguma ligação com arte ou artesanato? A agricultura é arte. Ah, mas eu percebi a pergunta. O que é que temos a ver com arte? Ah, as pinturas que fizemos nas cubas é arte. Sim. Pronto. Depois também temos, eu há bocadinho falei nos grafites feitos numa época em que também vieram umas crianças, mas depois temos outra zona da adega em que abrimos as portas, isto tem a ver com a responsabilidade social. Há aos grupos da Universidade Sénior e grupos séniores aqui de Lousada, então eles também fizeram lá uma pintura numa parte de outras cubas. Portanto, também
ligada à arte. Certo, claro. Depois, na nossa sala de provas, temos uma exposição de artistas de lá da freguesia. Um que trabalha pedra e outro que faz umas coisas em arame, acho que é arame, que são umas arvorezinhas, está muito giro. Pronto, tentamos ligar um bocadinho o arte. E depois já tivemos lá na Quinta também um concerto de música. Música também é arte, já temos tido lá concertos. Portanto, Muito bom, acho muito que bom. juntamos a arte. Sim, sim, sim. Alugam as vossas instalações para festas? Não, não suporto isso. Não, espera aí. Festas, casamentos, batizados? Não levei a mal, mas não gosto disso. Não, o que fazemos, atenção, nós temos 7 quartos e, portanto, eu não vou estar a colocar as pessoas dos quartos sobre um ruído de alguém que está lá a fazer uma festa. Mas já temos tido casos em que alugam a casa toda e eu permito que façam lá, por exemplo, retiros, e utilizam a quinta, fazem yoga, fazem aquelas coisas que os retiros gostam. Agora, casamentos só se forem coisas pequenas, também temos situações em que as pessoas vão casar, mas não casam lá, mas fica lá a família toda e ficam lá tipo mais 2 dias, todos, tipo casamento de ciganos, não é? Depois continuam com os amigos. Mas fazer lá a festa, o casamento, só foi no meu casamento e no do meu irmão. O resto, para já, e se calhar um dia vamos ter o casamento dos meus filhos, não sei. Mas pessoas de fora não. Têm empresas de animação turística a trabalhar em parceria com a Quinta do Lourosa? Boa pergunta. Ah, eu às vezes não sei, porque nós trabalhamos com alguns operadores que são empresas de animação turística, os que fazem as visitas, que pegam nos turistas no Porto, vêm aqui à Quinta e depois seguem para outros sítios. Isso é considerado animação turística? Não Sim, sei. sim, é, É, não é? é mesmo isso, é mesmo. Nós agora estamos a trabalhar com um rapazinho, deixa eu ver se isto vai para a frente ou não, para fazer 2 vezes por mês passeios aquáticos. O que é isto? Nós temos um rio, passa lá pertinho de nós, que é o Rio Mesio, que é um rio importante. A zona agrícola vale, do Rio Mesio é muito importante. E depois a seguir vai desaguar ao Sousa e o Sousa vai desaguar ao Douro. E portanto eu costumo dizer que eu sou um bocadinho do que está no Rio Douro, uma parte é nossa. E então queríamos fazer um percurso a pé com os turistas em que uma das partes é uma caminhada mesmo nesse rio e vai-se à nascente do rio, é muito giro. Pronto, é uma das atividades que e ele é uma animação turística, não é? É, isso é fantástico. Sim, vamos avançar com essa parte. Qual é, na vossa perspectiva, o equilíbrio ideal entre conforto moderno e autenticidade rural numa experiência de enoturismo? Joana, está-se a ouvir mal outra vez. Estás-me a ouvir mal? Não, estou a dizer que escreveram ali, Joana, está-se a ouvir mal outra vez. Mas agora está melhor. Isso já foi há bocadinho. Ok. Ah, olha, para já, o que é conforto? O que é conforto para nós portugueses não é a mesma coisa que é o conforto para um norueguês. Nós tivemos aqui outro dia um casal de noruegueses em janeiro, na altura do frio de rachar, tudo muito mal, e eu cheia de pena dos turistas, ia ligar o aquecimento forte, e eles vieram dizer que tinham fechado o aquecimento do quarto deles, que não se aguentava com tanto calor. E eles, na semana a seguir, tive uns portugueses que se queixaram que tinham frio e tiveram a mesma temperatura no quarto. Por isso, eu nunca sei muito bem o que é o conforto. De facto, o que é o autêntico? É uma boa pergunta, porque eu já tenho ido a tascos aqui na nossa zona, tascos horríveis, e toda a gente me diz assim: é autêntico. Aquilo não é autêntico, aquilo é nojento. Portanto, nunca vamos estar de acordo uns com os outros. Um, Claro que eu gosto do que é autêntico, mas também acho que preciso de conforto. Mas isto é tudo muito relativo, nós não somos todos iguais, portanto, não vamos conseguir agradar a todos. Eu tento fazer o equilíbrio, ah, mas já sei que vai ser impossível todos estarmos de acordo. Fantástico. Eu ainda outro dia estive num hotel junto à Régua e foi a mesma coisa, eu queixei-me que o hotel estava frio e a senhora também olhou para mim tipo, esta é maluca. E eu pensei, eu na minha quinta, com o autêntico e com às vezes
as portas dos quartos parece que entra um bocado de frio, então na sala de provas é de rico, é frio, mesmo frio. Nós não podemos fazer as nossas visitas com provas no mesmo sítio no verão e no inverno, são sítios diferentes. No inverno vamos para um sítio que tem uma lareira e no verão vamos para um sítio onde entra vento pela porta, que até sabe bem. Agora, se me perguntarem, tens ar-condicionado? Não, para já não, mas vou ter de colocar ar-condicionado. Mas vai-me custar um bocado, porque não é autêntico. Claro. Entendo. É. Que projetos ou experiências gostariam de desenvolver na Quinta do Arosa nos próximos anos? Pois olha, eu tenho sempre a minha cabeça a pensar, mas não vos vou dizer, porque senão depois podem-me roubar a ideia. Ok, Hum, então avançamos. Avançamos. A próxima também é parecida. Há alguma dimensão no enoturismo educativa, gastronómica ou cultural que ainda não explorem e considerem promissora? sim, sim, olha, esta realmente tem a ver com a outra. Mas eu ainda há bocadinho estava a dizer, eu acho que até tem a ver com a sazonalidade também, que é, vou passar a receber durante o inverno só despedidas de solteiro. Não, não sei, não é educativa, não é gastronómica, não é cultural, mas é É um um segmento interessante. segmento. Despedidas de Sim. solteiro, eles bebem forte e normalmente depois de beberem muito, a experiência que eu tenho é que já não sabem o que dizem nem o que fazem, então compram imenso vinho e pronto, é uma vertente. Mas claro que há imensa coisa ainda a fazer e a explorar, eu acho. E, por exemplo, esta questão de que vos falei há bocado do passeio no Rio, da Nascente, foi uma coisa que surgiu este ano e que estamos a trabalhar para fazer agora nos próximos meses. Nos próximos meses vamos começar maio, junho, julho, agosto, setembro. 2 vezes por mês, caminhada a pé, em que se passa no Rio, caminhada aquática. Mas há imensas outras coisas a explorar, tenho a certeza. Ótimo, fantástico. Como avaliam a vossa articulação com as entidades e atores regionais? É assim, eu gosto muito de trabalhar em equipa e, e gosto muito de fazer networking com colegas da área. O que sinto, eu já tenho alguma idade. Quando comecei era muito mais fácil. Neste momento não é assim tão fácil, porque as pessoas parece que têm medo que se roubem os negócios umas às outras, apesar de eu achar que isso não é verdade. E somos todos diferentes. Hum, Portanto, eu acho que nós continuamos a tentar trabalhar, por exemplo, aqui em Lousada, eu posso-vos dizer que temos uns colegas com quem trabalhamos bem, é o Sem Igual, que é outro projeto pequenino, mais ou menos da nossa dimensão. Em termos de hotéis, trabalhamos com alguns hotéis aqui no território. Aqui com o de Lousada não conseguimos trabalhar, pronto, olha, pode ser que um dia se consiga. Não conseguimos trabalhar, eles não nos trazem ninguém. Santos da casa não fazem É milagres, um não é? bocadinho isso, é um bocadinho isso. Mas temos muito boa relação com o município. Olha, eu até vou pertencer às confrarias locais, já um bocado para isso, para nos darmos assim um bocadinho uns com os outros. Mas a Quinta de Lourosa está. Olha, a Quinta de Lourosa recebe os passeios de BTT, recebe os encontros dos motares, os carros antigos, tudo de clubes aqui de Lousada. E não cobramos nada, por isso temos uma boa relação com este ambiente local. Conseguem construir rede, não é? E, Rede eu não vejo rede nenhuma. Atenção, não, não. Eles não trazem ninguém. Eu recebo-os e mando, por exemplo, os meus turistas aqui na Quinta comem sempre pãezinhos com chouriço que são feitos na padaria central, no centro de Lousada. E as pessoas saem daqui e vão lá comprar pãezinhos com chouriço, é típico. Mas eu nunca vi a padaria central a fazer um preço melhor do que faz aos outros. E estou-lhe sempre a pedir para fazer isso, portanto. Mas eu acho que é giro ir lá. E a padaria central é sempre uma coisa clássica, não é uma coisa turística, é mais uma parte da experiência. Saem da Quinta, vão lá conhecer aquilo. Pronto, é diferente. claro. As vossas redes sociais estão muito bem cuidadas. Olha que bom. Têm notado um bom resultado ou impacto do trabalho que têm feito nelas? Como é que se avalia o impacto? É pelas vendas e dizerem-me que viram na rede social? Isso, isso nunca tive assim, nunca me apercebi de nada. Agora, o que a Alexandra disse é importante. Porquê? Porque ainda outro dia eu estava numa reunião no banco
E ele disse, o gerente disse, eu sigo-vos nas redes sociais, é um espetáculo, tanta coisa gira. E é importante, é que eu costumo dizer que as redes sociais são a nossa cara, e é importante nós termos uma cara bonita e com bom aspecto. Portanto, se elas têm um bom aspecto, eu fico satisfeita, porque é uma das coisas que me dá um bocado de dor de cabeça a gerir isso, porque sabem que quem gera redes sociais normalmente esquece que as fotografias são diferentes durante as diferentes épocas do ano e, portanto, temos de ter muito cuidado quando estamos a publicitar. Folhinhas nesta altura do ano não é uma coisa normal, portanto, se as pomos, temos de explicar o porquê de estar ali uma fotografia com folhas. Pronto, isso são um dos exemplos de coisas que se tem de ter cuidado com as redes sociais. Claro. Mas impacto direto não apercebo, não. Isso não. Os prémios que os vinhos da Quinta do Ourosa têm ganho têm ajudado na afirmação do seu enoturismo? Eu acho que os prémios que temos ganho ajudam mais na comercialização de o vinho. No enoturismo, nós nunca ganhamos prémios nenhum de especial. No enoturismo, acho que nunca tivemos, nunca concorremos àquela coisa nunca sei o nome, que é na cidade do Porto, não me lembro do nome. Mas nunca ganhámos nenhum prémio no enoturismo, ganhamos nos vinhos, mas sinto influência na comercialização dos vinhos, no enoturismo não. Mas o enoturismo tem crescido mais pelo boca a boca e pelas agências de viagem e operadores que têm investido bastante em nós. Acho que é mais Mas do isso. ponto de vista do negócio do vinho é interessante, não é? Muito, porque, O enoturismo. sim, porque, por exemplo, recebemos grupos de alemães, a seguir eles na Alemanha vão comprar o nosso vinho. Temos um excelente mercado no Reino Unido, em termos de distribuição. Sentimos que os ingleses que vêm cá depois compram lá o vinho. Portanto, é importante, muito importante. E nós vendemos aqui à porta o vinho a um preço muito agradável. Portanto, vendendo, eu costumo dizer, se eu vender aqui uma palete no final do ano, isso representa muito. Uma palete aqui à porta, em termos de valor Claro. acrescentado. Mas do ponto de vista da margem é muito interessante, não é? Muito mesmo, mesmo muito. Não posso dizer qual é a margem, são as pessoas que ficam ofendidas. Não, não, isso não é permitido aqui. O enoturismo pode ser um motor de desenvolvimento para o interior do Tâmega e Sousa? Eu acho que já é. Eu não considero que Lousada seja interior do Tâmega e Sousa. Eu acho que Lousada tem uma localização excelente. Lousada não precisa de turismo, realmente o município tem razão nesse aspecto. Tem muitas outras razões para trabalhar. Agora, aquelas zonas de Sinfãs, Baião, Resende, eu de vez em quando vou lá, aquilo é mesmo fim do mundo. Eu acho que ali o enoturismo é uma grande mais-valia, não tenho dúvidas nenhumas. Aqui, nesta zona, o que eu acho que nós temos conseguido ganhar também é com pessoas que estão no Porto. As pessoas estão no Porto e querem ir conhecer os vinhos verdes, mas não querem estar aí muito longe. E, portanto, vir do Porto aqui a Lousada é 3 quartos de hora, não custa nada. Aliás, pode-se vir de comboio, sair em Penafiel e apanhar um táxi, também não custa nada. Pronto, é fácil chegar aqui. Estou como a Claro. chinesa, que veio aqui ter e não chateou ninguém, toda despachada. Chinês é um operador turístico que teve agora na Wine Travel Week, que é um evento que houve no Porto, e que já está a mexer. Ainda agora acabou de sair e vou quase como aquele como o Futre, não sei se vocês são desse tempo. Charters, vem aí charters para a Quinta de Lourosa. Ainda vai ser preciso fazer um aeroporto em Lousada. Isso é música celestial, Paulo, mas é giro. Pergunta: ter piscina é essencial para atrair hóspedes num alojamento como a Quinta do Ourosa? Muito importante, muito importante. Chega à altura do calor. Aliás, eu tenho pessoas, eu só abro a piscina de maio a outubro. E em maio tenho algumas pessoas que só vêm se a piscina estiver aberta, senão não querem vir. Não, e atenção, ter a piscina é uma grande mais-valia, porque os turistas bebem muito mais, estão junto à piscina e estão sempre a beber. Eu vou lá levar-lhes garrafinhas de vinho e copos de vinho. E eles bebem, todos contentes. E depois compram e ficam maravilhados com isso. E depois, a zona da piscina é uma zona muito interessante, porque temos uma queda de água com nascente, de água.
e as crianças podem estar a ir beber água e os pais estão a beber vinho. Tem uma zona à volta da piscina onde se vê um pôr do sol magnífico, onde se vê as gaivotas a vir beber água ao final do dia. É onde fazemos o cinema nas vinhas. Dá uma vida enorme. Eu até tinha um projeto para a piscina, mas é uma das coisas que ainda não consegui fazer, que é, eu não queria que aquilo fosse bem uma piscina, eu queria que aquilo fosse uma coisa moderna que agora há, que é piscina-praia, praia-piscina, em que parece que a gente está a entrar por um areal e depois aquilo é uma piscina, ficava assim mais Uhum. diferente do comum, portanto um dia ainda vou fazer isso. Estou sempre aqui a pensar em coisas para fazer. É uma ideia disruptiva, É. muito, muito fixe. O que acha que ainda se deve fazer para melhorar a procura pelo enoturismo? A procura está a aumentar. Mas eu acho que uma das coisas, uma das ideias que às vezes tenho é a interligação restaurantes com os restaurantes. Se os restaurantes, onde a gente tivesse o nosso vinho, conseguissem encaminhar os turistas, olha, pode ir visitar esta quinta. Eu tento fazer isso há 15 anos com dois restaurantes aqui em Lousada. Já há 15 anos, portanto, agora já estou a conseguir fazer isso, mas demora muito, mas eu acho que para mim a restauração é um ponto fundamental para ajudar a atrair. Quando a pessoa está a almoçar, bebe o vinho e diz: epá, que espetáculo! Onde é que eu posso ver este vinho? E o senhor que está a servir à mesa diz: olha, tem de ir ali à Quinta de Lourosa. Isto é mil maravilhas. Isso aumentava o enoturismo. Ótimo. Mas não é fácil. Sim, mas o caminho faz-se caminhando, não é? Eu acho Sim, que já esteve mais distante, não é? sim. Acho que hoje já se começa a olhar para os ativos turísticos do território, os seus produtos endógenos, nomeadamente os vinhos, a gastronomia, o artesanato também, e pronto, e estas experiências únicas começam a ser valorizadas, não é? Claro que é fácil falar, agora depois ter resultados disso é preciso muita Por persistência. exemplo, ainda há pouco falamos sobre os artesãos, que eu disse que tinha lá exposto o senhor que trabalha a pedra e o senhor que faz as arvorezinhas. Às vezes as pessoas até queriam conhecê-los, mas eles trabalham. Um trabalha na Câmara de Passos, o outro não sei ao certo onde trabalha. E só ao fim de semana é que, se as pessoas quisessem, podiam estar com eles. Também, isso também não é muito fácil, não é? Os artesãos não estão disponíveis, portanto, não é fácil. Tem que ser construindo as experiências e É. colocar-lhes negócio que as coisas vão avançando. Pergunta a Rita Almeida: quais são os maiores desafios na gestão da quinta? Eu presumo que tenha escutado que há uma quinta para cuidar, há uma adega para cuidar, há vinhos para vender, há um alojamento para gerir, há um enoturismo para animar. É. Como é que isto se entrelaça tudo no fim do dia e no fim de cada Gestão, ano? pois, tem de se aprender um bocadinho de tudo, tem de se saber delegar. Eu ainda há um bocadinho comentei que tenho duas pessoas a trabalhar comigo na parte do enoturismo. Tenho o meu pai, que é uma pessoa super ativa na área da vinha, mas é engraçado porque no outro dia o meu pai me dizia: ai, tu não reúnes comigo, o Martin já conhece, que ele está sempre a queixar-se: ai, ela nunca tem tempo de se reunir comigo, ela nunca fala comigo. Ainda hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ir com ele à vinha. E, e é preciso ter tempo. Agora, como é que se faz a gestão? Pá, olha, eu diria que o mais difícil não é gerir a quinta, é gerir, e espero que não estejam aqui muitos homens para não se zangarem comigo, é gerir a vida de uma mulher, que é filhos, marido, empresa, e ainda ter tempo para si própria. Que eu sou daquelas pessoas que gosto de ir ao ginásio e ainda gosto de confraternizar com amigas, por exemplo. Amanhã eu vou dar formação ao Porto, depois vou almoçar com umas amigas, e depois o meu marido queria que eu fosse ajudá-lo lá uma coisa e eu já pus o meu filho a fazer isso. Não, não, tenho de os pôr a trabalhar. Portanto, delegar nas outras é muito importante. Ah, mas atenção, eu tenho uma equipa grande por trás, é tal história, não é? Já tenho filhos independentes, também tenho um marido independente, também é importante, e tenho funcionários que vivem muito a empresa. Isso também é um ponto fundamental. Agora, também posso vos dizer que já tenho tido funcionários que me põem cabelos brancos, que me tiram de sério, que eu não sei como é que é possível.
Ainda agora eu não sou muito ligada à política, mas tenho de estar atenta ao que se passa. Estão a falar aí sobre o pacote laboral e eu atiro-me ao ar, porque eu acho que a melhor coisa que se pode fazer no pacote laboral é dar boas condições aos trabalhadores. E não façam aos outros o que não gostavam que te acontecesse a ti. No entanto, há funcionários que deviam realmente ser expulsos e cortar de pescoço e arrancar-lhes os dedos. Bom, não tenho mais coisas para dizer. Portanto, não é fácil, mas o sucesso e de uma boa gestão é ter uma boa equipa por trás. É verdade. E ter capacidade de liderança. O nosso tempo passou-se rapidamente e bem, nem demos conta dele passar, eu pelo menos não dei. Nesta parte final, peço aos meus convidados para fazerem uma resenha do que acham que, entre o que falaram na intervenção inicial e da resposta às perguntas, o que é que devemos reter para a memória futura aqui na nossa rede para o turismo em espaço rural, para criar massa crítica, para fazer com que todos e cada um de nós ganhe mais dinheiro nesta atividade, isto é, criar valor. O que é que deixamos aqui para a memória futura, Joana? Ui, isso é muito difícil. Se eu soubesse isso, estava rica. Não, é imediato que foi falado. Era só. Olha, trabalhar com motivação, trabalhar-se com motivação e concentrado no que se está a fazer. Portanto, tem de-se trabalhar com alegria, mesmo que estejamos cheios de problemas, mas com foco em que realmente o objetivo é vendas, ganhar dinheiro e que as pessoas voltem e que saiam dali com alguma marca positiva, não queremos marcas negativas. Das perguntas que fizeram, realmente vou pensar em. Gostei muito daquela pergunta de que projetos é que tem para o futuro. Ah, tenho muitas ideias, falei-vos da história da piscina, tenho vontade de um dia direcionar o turismo só receber turistas que bebam vinho, tentar focar o negócio ainda mais. Mas claro que aqui o principal negócio é a produção de vinho. O turismo ainda é um bocadinho acessório. E nós temos 30 hectares de vinhas, temos uma adega muito grande, portanto o foco tem mesmo de ser o vinho. O enoturismo mais um, é uma mais-valia. Claro. Joana, muito obrigado. Bem-ajas. Foi um enorme gosto. Agradeço também quem esteve aqui Martim, e dizer connosco. que temos de ter sempre empresas a fazerem-nos projetos em condições. Isso também é importante. Obrigado, obrigado. Estava a ver que passava a publicidade. Exato. Beijinhos, beijinhos. E apareçam na quinta, isso é fundamental. Ok. Usufruir as experiências de enoturismo da Quinta de Lourosa. Ok, tá. Obrigado, bem-aja. Até daqui a 15 dias. Uma boa noite.